Eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs, com a igreja nessa noite, de uma palavra com o tema cheios do Espírito Santo. Amém? Cheios do Espírito Santo. Domingo passado nós falamos a respeito de um caminho chamado caminho da excelência. Eu disse a cada um de vocês que todo homem, toda mulher de Deus tem que ter um objetivo intenso de ser excelente. Quando eu digo ser excelente, é ser excelente dentro da igreja, nas nossas atitudes, no nosso servir dentro da igreja. Nós sempre temos que buscar o caminho da excelência. Porém, não é só dentro da igreja. Eu disse que nós também temos que ser homens e mulheres excelentes fora da igreja. E eu também disse que tudo que nós precisamos para sermos excelentes dentro e fora da igreja, nós já temos. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E todo aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, com certeza tem a sua vida conduzida em excelência. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa muito útil, muito utilizada, é uma bênção dentro da igreja, em tudo que faz. Uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, com certeza produz dentro do reino de Deus coisas excelentes. Então nós observamos isso corriqueiramente, constantemente. Porém, nós entendemos também que um homem e uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, também trilha caminhos excelentes fora da igreja. Porque é o mesmo Espírito Santo que nos dá dons, talentos, para que a gente sirva com excelência dentro da igreja. O mesmo Espírito Santo nos dá dons e talentos para que a gente também para que nós sejamos excelentes fora da igreja. Quantos aqui ouviram essa ministração e já compreenderam isso? Levante a mão. Muito bem, glórias a Deus. Então, hoje nós vamos falar a respeito do quê? De sermos cheios deste Espírito, sermos cheios do Espírito de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque se o nosso desejo, a nossa vontade tem que ser necessariamente de procurarmos ser excelentes em tudo que nós fazemos dentro e fora da igreja, quanto mais do Espírito Santo existir em nós, mais excelente nós seremos. Então eu pergunto para você, você quer ser um homem e uma mulher de Deus excelente? Sim ou não? Então eu digo, tenha o Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Essa parte bíblica que fala a respeito do Espírito Santo, ela é bem extensa. Inclusive, a área da teologia, que trata a respeito do Espírito Santo, se chama pneumatologia. Então, existe uma área específica, quando você estuda a teologia, que trata especificamente do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas coisas a respeito do assunto. A Bíblia fala muito a respeito do Espírito Santo. Se você entrar no seu celular, no famoso Google, e digitar assim, Espírito Santo, você vai encontrar muita coisa a respeito do Espírito Santo, muitos estudos, muitas teorias, ou seja, matérias das mais diversas possíveis. Então, existe muita coisa que se fala a respeito do Espírito Santo, e meu objetivo aqui nessa noite não é te dar uma aula a respeito do Espírito Santo, não é isso, não é dar uma aula teológica, mas o meu objetivo aqui nessa noite é que você saia daqui cheia do Espírito Santo de Deus, amém? Repleto, transbordantes de Deus, a ponto de que tudo aquilo que você fizer na sua vida serão coisas de nível excelente, amém? Glórias a Deus por isso. Para isso, eu vou dividir aqui essa ministração em duas partes. A primeira parte, eu quero falar com aqueles
que não têm o Espírito Santo. Ah, mas quem não tem o Espírito Santo? Quem são essas pessoas? Existe, isso nós entendemos na palavra, apenas uma condição imposta pela Bíblia, pela palavra de Deus, para que nós tenhamos o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Eu já tenho ensinado a igreja há um bom tempo, de uma forma muito resumida. O Espírito Santo nada mais é do que Deus habitando em... O Espírito Santo é Deus habitando em você, é Deus habitando em nós. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos apenas uma condição, uma imposição bíblica para que a gente tenha o Espírito Santo. João, capítulo de número 7, se você voltar um pouquinho aí atrás, você vai ver biblicamente aquilo que eu estou falando. João, capítulo de número 7, versículo de número 37, diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O 39, e isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que neles crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Vamos um pouquinho para frente, capítulo de número 14. Agora, vamos ver Jesus falando novamente a respeito do Espírito Santo. João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Se me amardes, guardarei os meus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O Consolador que Jesus está dizendo aqui é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Olha que interessante, o Espírito Santo que Deus nos dá, é para que fique conosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Veja bem, eu estou falando que existe apenas uma imposição bíblica para que nós tenhamos o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso é uma base bíblica para que a gente entenda essa questão do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que Jesus deixaria um Consolador, que nós não ficaríamos órfãos, o Espírito Santo habitaria em nós. Mas existe uma condição. João, capítulo de número 7, 37 a 39, que nós lemos, diz para que esse Espírito Santo, Deus habite em nós, nós temos que ter uma fé em quem? Em Jesus Cristo. Nós temos que ter fé em Jesus Cristo. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim, eu quero dar uma boa base bíblica para cada um de vocês aqui nessa noite. Diz assim, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz: Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu vou ler novamente. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Todos vocês que estão aqui nessa noite, têm assistido os cultos presencialmente, ou também de forma
online, vocês têm ouvido o quê? A palavra da verdade. O evangelho da nossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Então, eu digo claramente, com base bíblica, que aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, confessa com a boca a Jesus, com o seu coração crê na obra da cruz, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ou seja, alcança algo chamado salvação. Todos que aceitam esse processo na sua vida, passam por essa decisão, tomam essa decisão. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida dessa pessoa. Então, eu quero agora, neste momento, falar com todos aqueles que ainda não tomaram essa decisão. Que se você quiser que Deus habite dentro de você, se você quiser ter o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que nos direciona a nossa vida, se você quiser que Deus habite dentro de você, você precisa tomar uma decisão. Qual decisão é essa? De aceitar o Senhor Jesus Cristo, alcançar a salvação. Alcançando a salvação, você vai ver como é bom ter Deus habitando dentro de você. Então eu não posso passar para a segunda etapa dessa ministração, sem dar a oportunidade de você tomar uma decisão nessa noite. Feche os olhos, todos fechem os olhos. Você aí na sua casa também feche os olhos. Pastor Braz ministrou na quinta-feira a respeito de dias que são marcos na nossa vida. Dias que são importantes. E ele falou a respeito do dia da salvação. Meu irmão, essa noite, neste dia, pode ser o dia mais importante da sua vida. Você que está aqui neste momento, neste culto presencial, talvez você não faça ideia porque você está aqui. Eu quero dizer que Deus sempre tem um propósito. E se você está aqui, você pode fazer deste dia o dia mais importante da sua vida. Você está aí na sua casa ouvindo essa palavra. Talvez você nem sabe como você chegou nessa transmissão. Eu quero dizer para você também que esse pode ser o melhor dia da sua vida. Pode ser o dia da sua salvação. Pode ser hoje, neste momento, agora, o dia onde você vai compreender que Deus pode habitar dentro de nós. Então eu quero fazer uma pergunta a todos vocês que estão aqui. E eu estendo essa pergunta a todos vocês que me ouvem aí nas suas casas. Você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Você realmente quer alcançar a salvação mediante a uma decisão? Você tem o desejo de falar a Deus agora, Senhor, eu quero que o Senhor habite dentro de mim, se for essa a sua decisão e esse o seu desejo, eu quero que você levante a mão. Todos fechem os olhos. Eu quero que você levante a mão bem alto. Levante a mão bem alto. O fato de você estar levantando a mão, você está dizendo assim, Senhor, eu quero que o Senhor não fique somente no meu conhecimento. Eu não quero apenas ouvir falar de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor habite dentro de mim. Então levante a sua mão bem alto. Você que está aí na sua casa, está tomando essa decisão também. Se você ainda não tomou essa decisão, está tomando nessa noite, levante a sua mão que eu quero orar com vocês. E agora eu peço a ajuda de toda a igreja. Repitam depois de mim. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Nesta noite, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu nego o mundo, as falsas religiões, a minha antiga conduta de vida, e eu te aceito, Senhor, como Salvador da minha vida.
Neste momento eu confesso com a minha boca, mas eu entrego o meu coração a Ti, Senhor. Venha, Espírito Santo, habitar dentro de mim. Senhor, faça habitação em mim. O Senhor tem liberdade para entrar na minha vida, na minha casa, coração. Amém e amém. Glórias a Deus por você que tomou essa decisão. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Amém. Glórias a Deus por você que levantou a sua mão. Glórias a Deus por você que levantou a sua mão aí na sua casa. Assim que você puder estar aqui na igreja, você me avise. Você vai falar assim: olha, pastor, aquele dia lá eu estava com a minha mão levantada lá na minha casa. Eu quero te conhecer e também quero te apresentar publicamente aqui na igreja, confirmando essa sua decisão. Amém? Bom, sendo assim, agora todos, com a oportunidade e a possibilidade, de ter o Espírito Santo de Deus alcançando a salvação através de uma decisão, agora sim nós podemos partir para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? O que eu preciso fazer agora para ser cheio do Espírito Santo? Mas você acabou de falar que quem levanta a mão aceita o Senhor Jesus Cristo, tem o Espírito Santo. É verdade? É verdade. Realmente todos aqueles que alcançam a salvação têm o Espírito Santo de Deus. Ter o Espírito Santo de Deus, Deus habitando dentro de você, não quer dizer que você é cheio de Deus, ou que você é cheio do Espírito Santo. Eu dei um exemplo hoje, eu vou dar novamente, para que você entenda o que eu estou falando. Qual é esse exemplo? Imagina o seguinte, que a Michele, que está ali escondida no ombro do Carlinhos. Michele está ali. Então a Michele, ela tem R$10. Amém, Michele? R$10. Tá bom, R$10? Então tá bom. Vamos começar com R$10. Então a Michele, ela tem R$10. Se eu perguntar para a turma de cá, a Michele tem dinheiro? O que vocês me responderiam? Ela tem dinheiro. Tem R$10. Mas vamos pegar a turma do lado de cá, que é a turma que já tem uma graninha a mais, sem discriminar. Depois eu volto para a turma de cá. Eu pego ali o Rognão, mais conhecido como alemão. Aí o Rognão, ele tem R$10.000. Pessoal cheio de fé, né? Aí eu vou perguntar para a turma de cá, o Rognão tem dinheiro? Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Pergunto para a turma de cá, a Michele tem dinheiro? Tem dinheiro. Mas assim, eu vou pegar aqui o Lindomar. A gente descobre que o Lindomar tem R$1 milhão. O Lindomar tem R$1 milhão. Aí eu pergunto para a turma de cá, o Lindomar tem dinheiro? Tem dinheiro. E eu poderia ficar nesse exercício aqui a noite inteira. Você percebe que quem tem 10, quem tem 10 mil, quem tem 1 milhão, quem tem 1 bilhão, todos têm dinheiro. Todos têm dinheiro. Da mesma forma, é a questão do Espírito Santo. Tem gente que tem Deus habitando dentro dele, mas o espaço que ele permite que Deus habite é tão pequenininho, Ele tem Deus, ele tem o Espírito Santo, o fogo do Espírito queimando dentro dele, mas é assim, uma chaminha, é um pouquinho de Deus. Porém, nós encontramos pessoas também que têm o Espírito Santo. Pessoas que carregam Deus dentro de si e deixam Deus conduzir e controlar a sua vida. Glórias a Deus por isso, que é a grande maioria aqui. Mas o que Deus quer
Deus quer que nós sejamos transbordante dele, cheio do Espírito Santo de Deus. Deus não quer ficar habitando um pedacinho da nossa vida. Temos um pouquinho do Espírito Santo. Eu vou na igreja, eu escuto a palavra, aquilo outro. Meu Deus não quer o mais ou menos da gente. Deus quer que nós sejamos transbordantes desta presença, transbordantes do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer inundar a nossa vida como um todo, e isso que faz a diferença. Nós não somos a igreja das mídias sociais, nós não somos a igreja de programações, nós não somos. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós somos excelentes em tudo que nós fazemos. Sabe por quê? Porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Não é porque nós somos excelentes que nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo transbordante em nós. Isso nos faz excelentes. Quando uma igreja compreende isso, tudo o que a igreja produz passa a ser excelente. Sabe por quê? Porque é transbordante do Espírito Santo de Deus. Então, se existe a possibilidade de sermos plenos, cheios do Espírito Santo, existe também o outro lado. Vocês concordam comigo? Existe a possibilidade de nós sermos vazios de Deus. Vazios. Se existe biblicamente a possibilidade de sermos repletos, inundados, cheios de Deus, cheios do poder de Deus, o Espírito Santo agindo em nós, Deus habitando em nós de uma forma intensa, existe a possibilidade de nós não termos nada de Deus, sermos vazios de Deus. Por isso, todos aqueles que alcançam a salvação, tendo o Espírito Santo, têm que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Você tem que cuidar dessa chama, dessa presença de Deus com muito carinho, com muito zelo. Porque se não for assim, ao invés de você ter mais de Deus, existe a possibilidade de você, cada dia mais, ter menos de Deus. Eduardo, mas por quê? Do jeito que eu estou, tá bom demais. Eu estou bem, eu sou salvo, eu venho na igreja, tenho a cela, estou fazendo a cela, já até mando o relatório, que já é um milagre de Deus. Eu estou legal, eu estou bem, é porque eu tenho que ficar agora querendo ter mais de Deus, porque eu tenho que querer ter mais do Espírito Santo. Sabe por quê? Eu vou te dar o mesmo exemplo. Michele está com seus 10 reais. Certo, Michele? Está lá. A Michele vai lá para a cidade. Né? E aí Michele sente fome, porque a Michele sente bastante fome. Né? E ela diz assim, coxinha, eu gosto de coxinha. Né? E aí coxinha já acompanha a Coca-Cola. Né? Porque comer uma coxinha sem a Coca-Cola é quase um pecado. Né? E aí o que acontece foi os 10 reais da Michele. Acabou. Aí eu pergunto para a turma de cá, e agora? A Michele tem dinheiro? Não tem dinheiro. Agora vamos pegar o mais abastado. Aquele que tem 10 mil reais lá na conta. Vamos subir um pouquinho o dinheiro do Rognão, amém? Vamos colocar 100 mil. 100 mil. Já que é... Vamos colocar 1 milhão. 1 milhão. Aí o Rognão, com 1 milhão, ele não vai na cidade. Ele vai no Shopping Iguatemi. Então, 1 milhãozão lá, né, Rognão, e ele chega lá no Shopping Iguatemi, e ele fala assim, eu não vou comer coxinha, eu vou comer naquele restaurante árabe caríssimo lá, né, que tem guardanapo de pano, cheio de prato na mesa. E o Rognão, ele vai comer lá. E ele nem olha o cardápio, ele tem 1 milhão.
Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, dá mais cara aí. Dá mais cara aí. E aí ele vai comer, vai chegar a conta vai dar 200 birubiros. R$200 a conta. O Rognão, ele vai pagar essa conta sorrindo. Aí eu pergunto para a turma de cá, o Rognão tem dinheiro? Tem dinheiro. Esses R$200 aí, nem riscou a conta bancária dele. Nem riscou. Eu estou brincando com vocês aqui para que vocês entendam qual a importância de ter o Espírito Santo de Deus transbordante. Quem tem o Espírito Santo de Deus transbordante dentro de si, não é qualquer coisa que abala. Quem tem Deus e vive intensamente em Deus, não é qualquer mimimi que atrapalha. Quem é transbordante do Espírito Santo de Deus, não é qualquer conversinha, não é qualquer falatório, não é qualquer chuvinha que apaga Deus, porque a pessoa é transbordante. Quando nós somos cheios de Deus, nós encaramos os desafios, por maiores que eles sejam, a gente encara, a gente luta e nós saímos do outro lado. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de Deus. Porque as pessoas chegam aqui na igreja, ficam por um tempo na igreja, e depois vão embora. E vai embora magoada com o irmão, magoada com o pastor, magoado com não sei o que lá, magoado com tudo, magoado com Deus, magoado com a vida, magoado com a existência. Sabe por quê? Porque ela foi salva, ela levantou a mão, Deus derramou da sua presença, do seu Espírito, dentro dela, começou a habitar nela, mas ela não entendeu isso, e ela tratou a sua vida de qualquer maneira, a ponto de 1 Tessalonicenses 5,19, infelizmente, ser a realidade da vida dela. Ela apagou o Espírito Santo, ou deixou Deus ser tão pequenininho dentro dela. Ela diminuiu tanto Deus na sua vida, transformou Deus numa rotina religiosa, transformou Deus no quê? Num monte de processos que tem que seguir. Diminuiu a presença de Deus, e quando nós diminuímos a presença de Deus, sabe o que acontece? Qualquer chuvinha, qualquer desencontro, qualquer desavença, apaga Deus, anula o Espírito Santo. E quando isso acontece, sabe o que acontece? Nós ficamos fragilizados, e às vezes até o simples fato de uma pessoa não te cumprimentar na igreja, faz com que você deixe a igreja. E eu estou falando de fato real. E não estou falando de um fato apenas. Irmão, por que você está longe da igreja? Ah, porque aquele meu irmão não me cumprimentou. Às vezes o irmão nem viu. Ou às vezes não cumprimentou porque é mal educado mesmo, e a gente tem que tratar. Mas a pessoa tinha tão pouquinho de Deus dentro dela, tão pouquinho da presença de Deus, sabe, que um simples não cumprimentar apagou, extinguiu o Espírito Santo. Ela não conseguiu ir à frente. Acontece também fora da igreja. A pessoa está vindo na igreja orando a Deus, ouviu a pregação da Andiara, tem acertado a sua vida financeira, e a pessoa está caminhando, e aí chega num belo momento, ela perde o emprego, porque crente também perde o emprego, e ela perde o emprego, e aí o que acontece? Se ela não está cuidando de Deus que habita dentro dela, da presença de Deus, alimentando essa chama do Espírito Santo, sabe o que acontece? Ela diz assim, mas eu estou indo na igreja, estava fazendo tudo certinho, estava sendo dizimista ofertante, agora eu perdi o meu emprego, agora eu também não quero mais ir na igreja. Agora, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, firme em Deus, ela perde o emprego, sabe o que ela faz? Ela bate a poeira, se levanta e fala, segunda-feira me espera, porque eu vou acordar 5 horas da manhã e eu vou resolver esse assunto. E vem, passa na igreja, ora, fala, pastor, ora aqui por mim, por quê? Porque eu vou para a guerra, eu vou arrumar um emprego hoje. E sabe o que acontece? Deus abençoa. Deus abençoa, porque é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus chega na sua casa e pode não estar muito bem com a sua esposa, pode estar vivendo dificuldade com os seus filhos, mas quando ela é cheia do Espírito Santo, isso não abala, isso dá sim trabalho, tem que trabalhar, tem que investir sim, mas ela não se diminui por causa disso, pelo contrário, ela encara aquilo, porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe o que nos falta? Nos falta exatamente isso. Ah, pastor, eu queria entender mais daquilo outro. Tenha o Espírito Santo transbordando dentro da sua vida. E você vai ver todas essas coisas se ajeitando. Hoje, o Brasil praticamente é convertido. O Brasil é convertido. Mas o que existe de crentes, cristãos, evangélicos, ou o nome que você quer dar, superficiais, passa por 40 igrejas em um ano. Sabe por quê? Porque é tão pouquinho de Deus dentro da pessoa, que qualquer gotinha apaga o Espírito Santo, apaga a presença de Deus. Aí a pessoa ela tem que o quê? Sair correndo, buscando alguma coisa em algum lugar, sendo que o problema está dentro dela. Vocês estão me entendendo? Muito bem. Então agora eu quero chegar no ponto dessa mensagem principal. Como ser cheios do Espírito Santo? Você já entendeu que a salvação permite que nós tenhamos o Espírito Santo, Deus habitando em nós. Você entendeu que a quantidade, a porção que existe de Deus dentro de nós depende da gente, que nós podemos ser plenos como nós podemos ser vazios. Agora eu sei que você quer ser um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, assim como eu. Amém? Como? A palavra de Deus nos diz que nós devemos dar liberdade para que Deus, Ele invada, tome posse de toda a nossa vida. Pessoas não têm a plenitude do Espírito Santo na sua vida, não são transbordantes de Deus a ponto de tudo que fizer, seja algo excelente, sabe por quê? Porque não dão liberdade. São pessoas limitadas, no sentido de limitar o espaço que Deus habita dentro dela. Como isso funciona? Olha, aqui na minha vida financeira eu compreendo, já entendi, Deus, sou dizimista, sou ofertante, mas quando chega na minha casa, esse relacionamento de marido e de mulher, isso não. Ou seja, deixa Deus agir numa área da sua vida. Então você olha para o interior daquela pessoa, você vê uma parte preenchida de Deus. Porém, você vê outra parte onde não existe liberdade. A pessoa entende a palavra, ela compreende os princípios do Evangelho. Ela sabe que é necessário ela ser transbordante de Deus, porém existem certas áreas em suas vidas, onde não existe liberdade para Deus agir. Eu sou assim, eu vivi assim, e eu vou ser sempre desse jeito. E aí coloca o joelho no chão, ora, intercede, porque quer ser excelente dentro da igreja, e é um bom desejo, e intercede, ora, intercede e jejua, mas não alcança, sabe por quê? Porque tem que ter liberdade. Sabe o que é ter liberdade em Deus? É se esvaziar. Clamamos por Deus, venha Deus, preencha a minha vida. Mas como Deus vai preencher a nossa vida, se existe lugares entulhados? Se existem áreas da nossa vida que já estão preenchidas com o nosso caráter, com o nosso ego, com a nossa prepotência, com o nosso jeito de fazer.
E aí nós oramos a Deus e pedimos a Deus, vem, muda o meu ministério aqui dentro da igreja, mas você não dá liberdade, sabe por quê? Porque você quer fazer sempre do mesmo jeito, do seu jeito, da forma que você quer. E Deus está dizendo assim, renova o entendimento, renova a sua forma de pensar. Sabe o que é isso? Se esvazie, se liberte de você mesmo, abra espaço dentro de si, para que o Espírito Santo de Deus haja. Mas não, existe uma dificuldade, uma resistência muito grande. Ah, Senhor, me usa no louvor, me usa ali na mídia, me usa como obreiro, como um professor de criança, me usa aqui no diaconato. Senhor, me usa e ora e busca, e é muito bom isso, mas se você não der liberdade, se esvaziando, se sujeitando, isso não vai acontecer. Vem na igreja, quinta-feira, culto de casais, ouve a palavra, aprende, é ensinado, sabe como tem que se comportar dentro da sua casa, aprende os relacionamentos marido e mulher, aprende, mas não dá liberdade. Chega em casa, não se esvazia, continua fazendo as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, e vai deixando os dias passarem, o tempo precioso passar. Se não der liberdade, fala, Senhor, faça da minha vida conforme a sua vontade. Se você não der essa liberdade, o Espírito Santo não vai ter espaço em você, Deus não vai ter espaço dentro de você, e se Deus não tiver espaço dentro de você, como você vai alcançar excelência dentro da igreja? Se Deus não tem espaço para agir, eu faço, mas eu faço do jeito que eu quero, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ou seja, muito de nós dentro de nós mesmos, pouco espaço para Deus agir. Mas não é só dentro da igreja, não é aqui na igreja só não, é lá no serviço, na firma, no trampo, para todo mundo entender. É lá também, coloca o joelho no chão, fala, Senhor, me abençoa aqui no serviço, Senhor, me abençoa aqui na firma, Senhor, eu já estou há 10 anos trabalhando aqui nessa empresa, e até hoje eu não fui promovido. Sabe por que você não foi promovido? Porque você não renovou a sua mente, você não se esvaziou, continua trabalhando do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, lá no pátio da empresa, até tem a marca dos seus pés, do mesmo jeito, da mesma forma, não se esvazia, não arrisca, não faz nada diferente. Não é que eu trabalho assim, eu já trabalho assim há 10 anos, pois bem, vai ganhar o mesmo, sempre é justo. Mas quando nós nos esvaziamos e começamos a nos expor, falar, eu vou fazer de forma diferente isso aqui, em vez de produzir 10, eu vou produzir 12. Senhor, Espírito Santo que habita dentro de mim, me dê sabedoria, porque hoje eu vou arrebentar aqui nessa empresa. Você abre espaço, aí você começa a fazer coisas que você não fazia, Deus lhe dá talento, Deus lhe dá dons, e daqui a pouco o chefe, ele olha lá para o meio da linha de produção e encontra você lá, e fala, meu Deus, aquele rapaz, ele sabe coordenar, olha ali, ele está fazendo sem ninguém mandar, olha, ele está fazendo de uma forma diferente, todo mundo que trabalhou aqui nessa empresa sempre fez do mesmo jeito, tem uma pessoa ali naquele meio, que está fazendo diferente, e está dando certas coisas. Isso é abrir espaço para o Espírito Santo. Deus me dá talento, me dá sabedoria para lidar com aquilo outro. Dê liberdade. Eu queria ter mais oportunidade no louvor, eu queria ter mais oportunidade nessa igreja, eu queria ter mais oportunidade daquilo. Meu irmão, minha irmã, aqui na igreja a gente tem tanto serviço, né, Davi? Tanto serviço. O que não falta aqui é a oportunidade de servir a Deus. Mas se você não der liberdade, se você não se esvaziar de si mesmo, dos seus conceitos, vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque não vai ter espaço para Deus agir na sua vida.
em casa é a mesma coisa. Se você, marido, não se esvaziar do seu, do seu jeito de fazer, de ver as coisas, se você não renovar a sua mente, pouco espaço vai existir dentro de você para que Deus trabalhe. Ah, eu queria ter um casamento de excelência. Dê liberdade ao Espírito Santo. Deus habita dentro de nós e fala conosco. E Deus fala. E quando Deus fala, o que você faz? Quer ser cheio do Espírito Santo? Dê liberdade. Agora o segundo ponto, ele é um pouco mais pesado. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se livra do pecado. Se livra. Se livra do pecado. Se livra daquele pecado que já é rotineiro. Nós precisamos abandonar a nossa rotina de pecado. Ah, mas, pastor, você está sendo muito forte em falar isso. Mas é a realidade. Existem pecados na nossa vida que eles já viraram pecados de estimação. São pecados que nós aprendemos a conviver com eles. É como se fosse uma ferida que você tem. E você fica ali sangrando. Aquela ferida te atrapalha um pouco de andar. Você não consegue correr por causa daquela ferida. Mas aquele machucado, aquela ferida, já está tanto tempo contigo, você já se acostumou. Você já se acostumou com aquilo. Ah, não, olha, e vai arrastando. Quer ser cheio do Espírito Santo? Abandone o pecado. Eu fui visitar um discípulo meu, Edivaldo, que machucou o dedo, né? Ele machucou o dedo gravemente. E eu conversando com ele, ele falou assim, pastor, eu fiquei 7 dias sem dormir. 7 dias com uma dor insuportável nesse dedo. Eu fazia de tudo, eu tomava banho, eu deitava no chão, deitava no sofá, deitava na cama, levantava, fazia aquilo, tomava remédio, e nada tirava a dor do meu dedo. E aí ele foi no médico novamente, olharam, e avaliaram que o caso era grave, aí fizeram a cirurgia, abriram o dedo dele, e tudo mais e tal. E aí quando eu fui visitá-lo, eu, o Rogner e o Murilo, ele já estava com a cirurgia e contando isso, né? E eu falei assim, Edivaldo, né? E agora? Ele diz assim, pastor, agora eu sinto uma dor, mas essa dor é uma dor suportável. E aí nós levantamos, nós vamos orar por você. Sabe por quê? Porque o que Deus quer para a sua vida é que você seja curado totalmente. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes nós cometemos um pecado e um erro, que no primeiro momento nós nos chateamos muito com aquilo. Aquele pecado pesa muito na nossa vida. A gente não dorme à noite, nós ficamos incomodados com aquilo. E a gente tem que procurar um líder, um pastor, e fazemos dessa forma. E nós entramos num processo do quê? De tratamento, de cura, de arrependimento. Mas chega certo momento desse tratamento, dessa cura, desse arrependimento, que você começa a suportar aquilo. É uma dor, mas não é uma dor tão doída. É um pecado, mas é um pecado que eu já consegui lidar com ele. É um erro, é uma falha, é algo que desagrada a Deus, mas quem não desagrada a Deus? É um erro, é um pecado que antes me incomodava, mas agora, esse pecado é até necessário, porque ele mantém o meu emprego. É um erro, é um pecado, mas mantém a minha vida. E como uma dor que nos incomoda, mas que nós aprendemos a suportar. Tinha um amigo meu que tinha medo de um dentista, e ele dizia assim, toda vez que seu dente doer, você aguenta um pouquinho, que daqui a pouco você acostuma com a dor. E ele tinha razão. Eu não sei, eu já tive essa experiência, de estar com a dor
de dente 1, 2 dias, aguenta um pouquinho. Daqui a pouco parece que a sua cabeça anula aquela dor. Eu não sei se isso tem validade médica, né, Andiara? Mas estou falando aqui, depois você me corrige. Você acostuma com aquilo lá. Você acostuma. O Edivaldo dizia assim, olha, está doendo, pastor, mas essa aqui eu consigo suportar. Eu falei, não, vamos orar, porque essa dor vai passar. Eu estou falando desse tipo de pecado, desse tipo de erro. Eu vou fazendo, eu vou errando na minha vida, mas olha, antes o pecado parecia um tiro no meu coração. Mas não, agora esse pecado, sabe o que é? Né? É uma unha encravada. Dói. Às vezes dói um pouquinho mais, às vezes dói um pouquinho menos. É uma unha encravada. Me incomoda. Eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer de uma forma boa, mas eu vou conduzindo a minha vida. E sabe o que acontece? Esses pecados, eles vão entulhando a nossa vida. Eles vão entrando dentro de nós, vão fazendo morada. Não é o pecado que vai te matar do dia para a noite, mas é aquele pecado sutil. É aquele pecado que vai enchendo o nosso interior. E tudo que enche o nosso interior, tira o espaço do quê? O espaço de Deus. E quando nós tiramos o espaço de Deus, nós perdemos a possibilidade do quê? De sermos cheios do Espírito Santo. E quando nós perdemos a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo, o que acontece? Esse caminho de excelência que Deus tem preparado para nós, ele não passa a ser mais a nossa realidade. Meu irmão, fazer uma revisão no nosso interior é tão importante. Fazer uma revisão da nossa família, da nossa casa é tão importante. Na nossa vida profissional, da nossa vida ministerial, da nossa vida social, é tão importante isso. Porque se você fizer dessa forma, você vai ver que existem muitas coisas que você já se acostumou com ela. Existem feridas na nossa vida que nós vamos sangrando, mas não sangra muito, não nos mata, mas tira a vida da nossa vida. É assim, não é o pecado que vai matar a gente do dia para a noite, mas é o pecado que vai nos matando todos os dias um pouquinho, vai entulhando a nossa vida. É como se fosse tirar água do poço. Nunca tirei água do poço, mas eu imagino que seja assim. Pegar aqui o exemplo do pastor Brás. Água do poço. Você desce o balde no poço, puxa a água. Joga a água no outro balde maior, desce a água, puxa a água no balde maior. Daqui a pouco você vai olhar no fundo, o que começa a ter no fundo? Uma terra, não é? Começa a ter a terrinha no fundo ali, né? E aí você desce a água no poço, põe a água, não desce a água, põe a água, a terra vai aumentando. Chega uma hora que você olha ali, tem um monte de terra no fundo, caixa d'água. Quem já limpou caixa d'água? Se não limpou caixa d'água, contrate a manejo. Fiz um merchan aqui. Né? Caixa d'água, o Dani foi esses dias, foi você que foi, Dani. Né? O Dani foi lá em casa, né? Limpar a caixa d'água. E o Dani falou assim, não, pastor, estava tranquilo, só tinha terra no fundo. Foi tranquilo. Por isso a gente está tudo barrigudo aqui em casa, de tanto tomar terra, né? Beber terra, comer terra. Como a terra chegou lá? Eu subi lá e joguei lá 1 quilo de terra no fundo da caixa? Não, aquilo lá foi de grãozinho em grãozinho. Foi de pouquinho em pouquinho. E aí isso vai entrando no tempo. E vai aumentando, daqui a pouco o Dani sobe lá em casa, abre a caixa d'água e fala, tinha 2 dedos de terra no fundo da sua caixa de água. Mas como que isso veio? Isso veio ao longo do tempo. O pecado ele vai funcionando dessa forma na nossa vida. Nós pensamos que o diabo quer chegar na nossa casa, ou chegar na nossa vida e falar assim, vou te dar um tiro e você vai morrer, pá! Essa estratégia já não é mais assim. O diabo ele vai te sangrando. O diabo ele vai te limitando. Ele vai fazendo marcas e feridas em você através desse negócio chamado pecado, a ponto de te limitando. E nós sabemos que quando nós estamos limitados, nós limitamos a nossa família, nós limitamos o nosso ministério, nós limitamos a nossa célula.
Nós limitamos o nosso empenho no trabalho, a nossa equipe no trabalho. Então, a estratégia do diabo é essa. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você tem esse desejo? Sim, você tem esse desejo? Então, nós precisamos dar liberdade. E nós precisamos nos livrar desses pecados. E eu encerro essa ministração antes de orar por cada um de vocês, que um outro ponto importantíssimo é obedecer. É obedecer. Quer ser cheia do Espírito Santo de Deus? Aprenda a obedecer. Pessoas que têm uma dificuldade tamanha de se sujeitar. Eu disse aqui pela manhã e eu falo à noite novamente. Eu sou uma pessoa muito obediente. Está aqui a minha esposa na minha frente, que sabe disso. Pessoas que trabalham comigo aqui na igreja, está ali o Rognão, meu amigo, sabe como eu sou obediente. Sabe por quê? Porque eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tenho dificuldade de obedecer ao meu pastor, à minha pastora. Não tenho dificuldade em obedecer aquilo que Deus tem direcionado. Não tenho dificuldade. Todos aqueles que obedecem têm as suas orações respondidas, têm o seu ministério multiplicado, têm a sua vida fora da igreja acrescida de excelência. Todos aqueles que obedecem. Ah, não, mas eu não quero obedecer. Quando nós não obedecemos, sabe o que a gente está dizendo? Eu vou por mim mesmo. Aqui é eu, somente eu, então somente eu. E nós ocupamos todo o espaço que Deus tem para poder agir na nossa vida. Todo ser humano tem dentro de si um grande vazio. E esse grande vazio é aquilo que muitas vezes te angustia, te entristece, mas estou sentindo aqui um negócio aqui dentro de mim. Estou sentindo uma angústia tão grande. É esse vazio que todo homem, toda mulher tem. E esse vazio ele é tão imenso na nossa vida, que ele só pode ser preenchido por Deus. Ele só pode ser preenchido por Deus. Tente preencher esse vazio com o que você quiser. Por mais que você entulhe a sua vida, o seu interior, nunca vai ser o suficiente. Sempre vai vir a angústia, sempre vai vir o sentimento de não pertencimento, sempre vai vir o sentimento de tristeza. Tenta preencher a sua vida da forma que você achar melhor, nunca vai ser o suficiente. Mas quando nós olhamos para dentro do nosso coração, identificamos esses caminhos que são ruins e tiramos de dentro de nós, e oramos a Deus dizendo assim: Senhor, venha, derrame sobre mim a sua presença. Deus, Ele olha para nós, olha para a nossa casa, olha para a nossa pessoa, e Ele entra em nós, derrama sobre nós do seu Espírito. Deus passa a habitar dentro de nós, e nós vamos nos enchendo de Deus, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, e aí nós vamos transbordando, e esse transbordar alcança outras pessoas que vão se enchendo de Deus, e vão transbordando de Deus. A nossa casa, ela vai se enchendo da presença de Deus. Nós vamos começando a trilhar caminhos excelentes, e a nossa vida vai se enchendo de Deus, e a nossa casa transborda da presença de Deus, alcança a casa do vizinho, e o vizinho vai enchendo de Deus, vai abrindo espaço, vai se acertando de acordo com a palavra dele, e a vida daquele vizinho vai mudando. Daqui a pouco você vê a sua rua sendo transbordada, inundada pela presença de Deus. Isso é mover espiritual. É isso que Deus tem feito, está fazendo na vida da nossa igreja. É isso que Deus tem feito, está fazendo na sua vida. Não é porque nós somos excelentes que o Espírito Santo tem feito de cada um de nós, homens e mulheres, que trilham o caminho da excelência. E é para isso que eu fui chamado, é para isso que você foi chamado, é para isso e por esse motivo que você está aqui nessa noite. Se você crer nesta palavra, se você clamar a Deus dizendo: Senhor,
inunde a minha vida. Faça com que eu seja uma pessoa que, muito mais do que compreender uma palavra, a viva intensamente. Se essa for a sua oração nesta noite, você vai ver o derramado do Espírito Santo sobre a sua vida agora. Feche os seus olhos. Que você, nesse momento, medite um pouco naquilo que foi falado. Que você aí no seu lugar, na sua casa também, com os seus olhos fechados, você possa pensar um pouquinho naquilo que Deus falou contigo nessa noite. Não sei qual é o nível de Deus que existe dentro de você. Eu não estou aqui para identificar isso e muito menos para julgar isso. Mas eu sei o quanto de Deus pode existir dentro da sua vida. Eu sei o quanto Deus pode fazer na sua história de vida nessa noite. Talvez você já tenha tido uma experiência religiosa. Talvez você tenha entrado neste lugar cheio de desconfiança. Talvez você já tenha ouvido alguém pregar a respeito do Espírito Santo, talvez com mais ênfase do que essa. Talvez você que me escuta nessa noite tenha mais conceitos, ou talvez até mais experiências, mas eu sei, tenho uma convicção de que Deus quer entrar na sua vida de uma forma transbordante. Identifique as áreas que você não dá liberdade para Deus. Identifique os pecados que você carrega, que já se tornaram algo comum na sua vida. Mas tome uma decisão de obedecer. Se você nessa noite fizer a seguinte oração: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui ouvindo essa palavra, eu entendo que não é por acaso. Senhor, neste momento eu lhe dou total liberdade para poder agir na minha vida. Renova a minha mente, o meu entendimento. Renova, Senhor, a minha forma de ver, de pensar. Senhor, permita que eu enxergue a minha vida realmente como a minha vida é. Você tem sido uma pessoa feliz? Você tem sido uma pessoa realizada na sua vida? O quanto de alegria transborda de você? Quais são as suas convicções? Qual é o seu modo de pensar? O que tem conduzido a sua vida? Porque agora é o momento de você colocar diante de Deus. Porque pode ser que as suas certezas sejam mudadas nessa noite. Pode ser que as suas convicções sejam transformadas nessa noite. Eu tenho uma certeza de que aqueles que humildemente rasgam o seu coração para Deus, aqueles que humildemente se esvaziam de si mesmo, abrindo espaço para Deus agir, eu tenho uma convicção: estes serão cheios do Espírito Santo nesta noite. Esses serão cheios da presença de Deus nesta noite. Esses terão tanto de Deus dentro de si, que os seus caminhos serão caminhos de excelência. Eu tenho a convicção de que pessoas, ao ouvir essa palavra nesta noite, terão a sua história de vida transformada. Serão pessoas tão inundadas pelo Espírito Santo de Deus, tão cheias de Deus, que serão pessoas que não se abalarão facilmente.
Serão pessoas que passarão por qualquer tipo de adversidade, firme, porque estarão fundamentados na rocha, que é Cristo Jesus. Firmes, porque estarão cheias de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. E é esse Deus quem nos sustenta. Ah, meu irmão, fique de pé nesta noite. Com os seus olhos fechados, estenda as suas mãos. Você vai ver a manifestação do sobrenatural de Deus neste lugar. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. O Espírito Santo de Deus, Ele está se movendo neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. E o Espírito Santo de Deus está pairando sobre as nossas vidas. Ele está neste lugar, sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus está esperando um coração que diz sim. Um coração que diz: Senhor, entra na minha vida. Você tem coragem de nessa noite tomar essa decisão? De erguer as suas mãos e falar: Espírito Santo, eu estou me esvaziando de mim mesmo, a fim de que o Senhor passe a habitar dentro de mim. Se você fizer essa oração nessa noite desse jeito, sobre a sua vida vai descer o Espírito Santo de Deus como línguas de fogo. Vai invadir a sua mente, o seu coração. Vai fazer morada sobre a sua vida. Vai fazer morada no seu coração, no seu interior. Se você ousadamente erguer as suas mãos, você pode ter aceitado o Senhor Jesus Cristo no início deste culto. Essa palavra é para você. O Espírito Santo descerá sobre a sua vida em sua plenitude, invadindo o seu coração. Nós vamos ministrar esta canção e você vai sentir a presença de Deus no seu interior de uma forma que você nunca sentiu. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Agora, meu irmão, é contigo. O quanto você quer de Deus em você? Você quer uma igreja para ser um religioso? Você quer um pastor para poder ter sua alma protegida? Você quer ter um grupo religioso para se sentir mais perto de Deus? Ou não? Você quer ser uma pessoa inflamada por Deus? Você quer ser uma pessoa cheia da presença de Deus? Você quer ser uma pessoa transbordante do Espírito Santo de Deus? Você quer ser uma pessoa de excelência, pois é cheia do Espírito Santo. Essa é a decisão que você vai ter que tomar. E se você tomar essa decisão, eu digo para você que Deus não derrama sobre a sua vida do seu espírito por medida. Deus não vai derramar sobre você o espírito por medida. Deus vai derramar sobre a sua vida do seu espírito de uma forma transbordante. Deus vai derramar sobre a sua vida lhe dando experiências que você nunca teve. Qual é o seu desejo? A palavra de Deus já foi ministrada. Você já compreendeu a palavra. Agora é um momento de decisão. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. O quanto você quer de Deus na sua casa, na sua família? O quanto? O quanto você está disposto de se encher desta presença transbordante de Deus? Qual é o nível de excelência
que você quer sobre a sua vida. trazendo sobre mim um novo amanhecer. O quanto de Deus você quer? Eu quero viver algo novo. Porque Deus não vai derramar o seu Espírito por medida. Ele vai derramar sobre a sua vida do seu Espírito de uma forma transbordante. O quanto você quer de Deus? Seja cheio do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. Receba o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu interior nesta noite. Creia, tão somente creia. Creia, tão somente creia no poder de Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Receba o toque, a presença e a unção de Deus Desce como fogo. sobre a sua vida no nome de Jesus. Deus tem mais. Seja cheio do poder e da unção de Deus sobre a sua vida. Deus tem tanto para poder fazer em você e através de você. Receba de Deus. Receba deste poder, receba desta unção. Seja cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais. É um novo tempo, um novo momento. Receba no nome do Senhor Jesus. Erga suas mãos, receba o toque, o poder e a presença de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Receba o toque, a unção e o poder de Deus sobre a sua vida. Seja cheia deste Espírito. Seja tocado por Deus neste momento. Que o Senhor lhe dê uma experiência nova. Que o Senhor encha o seu interior e você compreenda o que é o poder de Deus agindo na vida de um homem e de uma mulher. O que é o poder de Deus sendo derramado sobre a vida de uma igreja. Erga suas mãos mais uma vez. Você que está aí na sua casa, erga suas mãos também. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio desta palavra, mas nós queremos mais, ó Pai. Nós não queremos somente compreender essa palavra, nós queremos ser cheios do seu Espírito. Nós queremos, ó Pai, muito mais do que informação. Nós queremos ser cheios do seu Espírito. Nós queremos muito mais do que religiosidade. Nós queremos ser cheios do seu Espírito, ó Pai. Incendeia cada coração conectado neste altar nessa noite. Seja cheio deste poder. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio deste poder. Seja cheia do Espírito Santo. Você na sua casa, o Espírito Santo de Deus invade a sua casa neste momento, transbordando, inundando. Sinta a presença de Deus invadir a sua casa, coração, neste momento. E para aqueles que desejam mais, diga: Senhor, eu quero mais. E mais de Deus você vai receber agora, no nome de Jesus. Receba, seja cheia deste poder, no nome do Senhor Jesus.
Quantos estão cheios, cheias de Deus? Quantos sentem claramente e intensamente Deus dentro de você? Erga sua mão, dê um aplauso ao Senhor. Você na sua casa, faça isso também. Amém. E amém. Eu sinto de encerrar essa oração. Eu sei que se nós continuarmos aqui, nós vamos longe. Mas eu sei também que nós temos muitos visitantes aqui nessa noite. Nós não queremos constranger nenhum visitante. Talvez você tenha visto algumas coisas que você não compreende muito bem. E nós respeitamos a todos. Mas eu quero dizer que o poder de Deus, quando é derramado sobre a vida de uma pessoa, quando esse Espírito, ele transborda na nossa vida, nós começamos a fazer cada coisa que a gente nunca imaginava em fazer. Então o nosso objetivo é que você entenda, compreenda a palavra de Deus. Nós não queremos constranger e nem assustar ninguém. Por isso nós vamos encerrar esse culto, porque eu sei que aqueles que são dessa igreja já compreenderam essa palavra e já estão em condição de aplicar. Se hoje você veio nos visitar, saiba que esse poder de Deus, essa presença do Senhor também é sobre a vida de vocês. Amém? A melhor coisa que nós podemos fazer, sabe qual é? É de lançar as nossas dúvidas no altar do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos provar a Deus. Provar a Deus é falar assim: Senhor, o que é isso? Se isso vem de Ti, que eu experimente também. Se essa palavra é verdadeira, que eu experimente também. Se cada um fizer essa oração aqui nessa noite, você vai ter experiências incríveis com Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós teremos na quinta-feira aqui o nosso culto de mulheres. É a Samira que vai ministrar. O tema é a carta, né? E a Samira sempre é surpresa, né? O nível de criatividade transbordante. Então teremos aqui o culto conduzido pelas mulheres, mas os homens também estarão presentes, vão ouvir a mesma palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero dizer a última coisa para você nessa noite, para você e na sua casa. Dentro de você Deus habita, e o Espírito Santo de Deus que transborda na sua vida vai te levar a fazer coisas excelentes. Amém? Dê liberdade, fuja da aparência do mal e obedeça, e você será um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Nossas células aí funcionando a todo vapor, mais de 100 células nós temos espalhado por Campinas, né? Centenas e centenas de pessoas ouvindo o Evangelho. Então, se você tem também interesse de ter a sua célula, de ouvir a palavra de Deus, procure o Giovanni, nos procure, e com certeza nós vamos lhe encaixar numa célula para que você não fique somente nos cultos, né, que você tenha sempre algo extra para poder receber de Deus ao longo da semana. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Vamos dar o nosso brado de vitória, o nosso glória a Jesus. 1, 2, 3, glória a Jesus!